Boa noite a todos. Boa noite. Amigos do fundo, me ouvem bem? O som chega legal aí? Que bom. Senhores, em primeiro lugar, eu queria dizer que, para mim, é um grande prazer, é uma imensa satisfação estar aqui hoje, então, para tratar com vocês de um tema bem atual do processo penal. O nosso ponto, meus amigos, o nosso tema da palestra de hoje versa sobre o sistema prisional, à luz da nossa nova lei das prisões, a Lei 12.403 de 2011. Bom, o que acontece? Quando a lei entrou em vigor, muito se analisou, muito se pensou sobre a eficácia que essa lei iria trazer. Não se poupou críticas no que diz respeito à lei de prisões. Se analisou um lado um pouquinho acusatório dos nossos órgãos públicos, principalmente no que diz respeito ao Ministério Público, de que essa lei, na verdade, colocaria, enfim, grandes e perigosos marginais às ruas e não estariam eles presos, então. A sociedade estaria perdendo com isso. Bom, eu vou traçar com vocês alguns pontos sobre isso e nós vamos realmente concluir se realmente havia razão nesse ponto ou não. Deixa eu me apresentar também. Meu nome é Adriano Cotti, eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal em algumas instituições de pós-graduação aqui no Estado e em cursos preparatórios a concurso público e exames de ordem. Sou também advogado criminalista em Canoas e Porto Alegre. Bom, amigos, o que acontece? Quando nós falamos no direito processual penal, no direito penal, nós temos que lembrar sempre que tanto o processo como o direito, eles têm por base os princípios. Tanto o processo penal tem os seus princípios, que vocês já devem ter ouvido muito falar já nas suas aulas, que é o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio do devido processo legal e por aí vai. O direito penal também tem os seus princípios. Princípio da legalidade, reserva legal, princípio da intranscendência, que diz que a pena não pode passar da pessoa do condenado. O que nós temos que ter em mente é que o nosso sistema, ele é harmônico. Então nós analisamos o processo penal com seus princípios constitucionais e o direito penal, nosso direito material, também com os princípios constitucionais. Quando a gente fala em prisão, cerceamento ao direito de ir e vir, cerceamento ao direito de liberdade, nós estamos falando em processo penal, caráter instrumental, ou nós estamos falando de direito material, o direito penal em si? Nós vamos analisar e vamos concluir que nós estamos falando dos dois ramos do direito. A diferença é que o direito penal, o direito material, ele lida com qual tipo de prisão? Com aquela prisão pena, com aquela prisão punitiva, daquele criminoso, na verdade, que cometeu uma infração penal, houve o devido processo legal, ele foi considerado culpado por sentença transitada em julgado. Vocês sabem que para toda infração penal existe uma pena. Se a gente analisar o tipo penal do homicídio, a pena é de quê? Reclusão de 6 a 20 anos. Mas essa pena só vai ser aplicada àquele indivíduo que efetivamente praticar a infração penal. Essa é a prisão na ótica do direito material, do nosso direito penal. E qual é a prisão que nós temos na ótica processual? É aquela prisão, senhores, necessária, mas aplicada antes de uma sentença condenatória. E é exatamente aqui que está as grandes alterações que a Lei 12.403 trouxe. Para essa prisão chamada de prisão processual, para essa prisão que nós chamamos de prisões cautelares. Então, mesmo que nós tenhamos um sistema de princípios baseados na Constituição, é importante lembrar que esses princípios estão sempre harmonizados num princípio maior, que é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Sempre que a gente fala em prisão, a gente fala em cerceamento da liberdade.
Falando em cerceamento de liberdade, nós estamos sempre num conflito com o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, tomando por base a Constituição Federal, que é o nosso ponto inicial e mais importante. A Constituição Federal tem um artigo 5º, alguns bens jurídicos que entende-se como plenamente e absolutamente protegidos. Diz assim a Constituição: é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 5 bens jurídicos. 2 estão colocados em jogo quando se fala em prisão. De um lado, o direito à liberdade, previsto na nossa Constituição, direito garantia fundamental. De outro, o direito à segurança, que é o direito coletivo de todas as pessoas. Quem é que ganha essa queda de braço? Quem tem que prevalecer? O que prevalece? A liberdade ou a segurança? A Constituição Federal traz os 2 bens jurídicos sob o mesmo prisma. Como funciona a questão das prisões? Em que momento a prisão cautelar, a prisão processual, que nós chamamos hoje de prisão preventiva, ela fere esse direito à liberdade, principalmente na questão da presunção de inocência? Nós temos que tomar em mente, senhores, que os nossos princípios constitucionais, eles não se conflituam. Na verdade, eles fazem o quê? Eles se harmonizam, não é verdade? Então, quando nós temos um princípio constitucional que traz uma garantia e nós queremos tutelar um outro princípio, nós precisamos achar um dispositivo na Constituição que harmonize. Um exemplo, para vocês terem uma ideia. A Constituição Federal, ela diz assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito e a lei não prejudicará a coisa julgada. Não é isso? Então, o que quer dizer a Constituição? Que a coisa julgada é imutável. Nós não mexemos, não muda, estabilidade social, certeza jurídica. Muito bem. Só que vocês sabem muito bem que existem 2 institutos, no mínimo, que fazem o quê? Que modificam a coisa julgada. Que aquilo que é imutável passa a ser mutável. Na esfera civil é a chamada ação rescisória, não é isso? Ela modifica a coisa julgada. Na esfera criminal nós temos o quê? A revisão criminal. Então, se a gente fosse analisar num primeiro momento, eu poderia construir uma tese aqui para vocês dizendo: ora, a ação rescisória é inconstitucional, a revisão criminal é inconstitucional, porque se a Constituição diz que a coisa julgada é imutável, e nós temos institutos que modificam a coisa julgada, ele não poderia valer. Mas aí o que acontece, pessoal? Nós vamos ter um outro dispositivo constitucional que vai dar legitimidade a esses institutos, que vão permitir com que esses institutos façam o quê? Modifiquem a coisa julgada. Aí eu acho um outro artigo na Constituição que diz que o Estado indenizará as pessoas quando houver um erro judiciário. Pronto, eu harmonizo esse dispositivo com a imutabilidade da coisa julgada e ele vai acabar sendo uma exceção. Então, ação rescisória, revisão criminal, são exceções? São, mas são inconstitucionais? Não, porque eu consigo harmonizar com o dispositivo da Constituição. A mesma coisa é a liberdade e a prisão. A nossa regra qual é? É a liberdade ou é a prisão? Nossa regra é a liberdade. Não é verdade? A prisão é a exceção. A regra é a liberdade. Exceção, o que nós temos? A prisão definitiva, quando houver efetivamente uma sentença condenatória transitada em julgado, certo? E as prisões cautelares. Só que aí, amigos, vocês têm que lembrar de um grande princípio que a Constituição traz para nós, que é o princípio da presunção ou estado de inocência. Vocês devem saber, quando eu começo a falar, muitos até tentam completar e fica um pouquinho errado. Mas diz assim: ninguém será considerado culpado até... Aí, gente, bom, alguns falam certo, mas muitos dizem até prova em contrário. Esse prova em contrário é uma expressão mais comumente usada na sociedade, mas nós juristas não usamos assim. Nós usamos o termo técnico correto
Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É o princípio da presunção de inocência. Como é que fica a questão da prisão preventiva? Ela não se dá antes desse trânsito em julgado? Então fica uma questão interessante. Parece uma cebola na salada de frutas. Vejam vocês, a prisão está ali como uma intrusa, num lugar que nós temos a efetiva e verdadeira presunção de inocência. O que a gente sabe, e vocês vão entender agora no decorrer da minha explanação? Que é claro que a presunção de inocência é importante até para uma tranquilidade social, certo? Muitos dizem assim, o quê? Foi pego em flagrante? Já mete em cana e deixa 20 anos. Isso fica perfeito, desde que não seja o teu filho. Se é o teu filho, tu não vai querer. Então, a verdade, a presunção de inocência, ela vale para todo mundo, é uma segurança na sociedade. Mas, por um lado, vocês têm que concordar que as prisões cautelares também são necessárias. Elas também são importantes. Por quê? Porque existe também a segurança pública que é colocada em jogo e é um bem jurídico. Qual é a conclusão que a gente chega disso? Que as prisões cautelares, elas realmente são necessárias. É preciso. Mas ela vai andar sempre no fio da navalha. Porque qualquer deslize, ela vai ser inconstitucional. Por ferir o quê? A presunção de inocência. Então, amigos, a Lei 12.403, a nova Lei das Prisões, ela veio trazer algumas inovações, não há dúvida disso, ela trouxe inovações, mas ela fez uma coisa mais importante ainda. Ela atualizou o nosso sistema penal. Por quê? Porque o nosso Código Penal, ele passou por uma reforma em 98, que modificou alguns artigos e criou outros. Mas o CPP passou pela mesma reforma? Não. Então muitos dispositivos lá ficaram defasados em relação ao direito penal, ao Código Penal. Aí houve uma atualização. Bom, o que acontece, pessoal? A nossa Constituição Federal, desde 88, ela é clara e enfática ao dizer o quê? Que ninguém será preso, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ou seja, somente quem pode expedir mandado de prisão? Juiz. Autoridades administrativas podem? Nem sonhando, certo? E aí com a Constituição se entendeu também o quê? Que as prisões administrativas caíram por terra, certo? Aí nós ficamos, nesse momento, com 5 modalidades de prisões cautelares. Nós ficamos com a prisão em flagrante, nós ficamos com a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, nós ficamos com a prisão decorrente de pronúncia, com a prisão temporária e a prisão preventiva. Só que com o andamento das coisas, com os julgamentos reiterados dos nossos tribunais superiores, se foi percebendo que não tinha mais espaço para algumas dessas modalidades. Por exemplo, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Ou seja, se a sentença é condenatória recorrível e ainda cabe recurso, significa, amigos, que determinando uma prisão só por isso, estaria em tese ferindo a presunção de inocência, porque a Constituição dizia o quê? Ninguém será acusado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aí tinha havido primeiro uma revogação tácita, e com a reforma do CPP em 2008 acabou de vez essa modalidade de prisão. Aí nós tínhamos a prisão decorrente de pronúncia, ou seja, o juiz mandou o réu a júri, pronto, cadeia dele. Não tem sentido também. Não havia elementos mínimos para garantir uma prisão cautelar. Caiu por terra. Aí nós ficamos então com 3 prisões cautelares: a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Bom, a prisão temporária não está no nosso Código de Processo Penal. Ela está em lei especial, Lei 7.960, e lá está e não nos interessa. O que nos interessa é o flagrante e a preventiva. As 2 prisões cautelares em que veio algumas modificações com a nova lei.
Não digo modificações que serão aplicadas desde já. Muitas delas os nossos tribunais já estavam aplicando. Apenas houve agora, amigos, aqui um reforço. Então só quem pode pedir mandado de prisão ao juiz, ninguém mais. Isso que a Constituição dizia, a Lei 12.403 passou a dizer, passou a afirmar que só é possível